A Takara Tomy parece ter aprendido muito bem durante Beyblade Burst que remakes funcionam muito bem. Por isso mesmo, em Battleman DX as coisas não vão ser diferentes aparentemente, porque nós temos aqui um dos remakes que mais chamou a atenção do público japonês, especialmente os fãs de Super Beat'em Up. Eles decidiram lançar o Battle Phoenix DX, um Battleman que comemora os 25 anos de lançamento do Fighting Phoenix, que foi o primeiro Beat'em Up lançado lá nos anos 90, quando a franquia começou a se distanciar um pouquinho de Bomberman, e aí nós tivemos personagens e designs exclusivos para Beat'em Up. Esse daqui é um lançamento extremamente especial, porque não apenas a embalagem é diferente, ele tem ali um pouquinho de arte do clássico Super Beat'em Up com o protagonista na embalagem. Cada detalhe na embalagem também lembra bastante as clássicas embalagens de Super Beat'em Up dos anos 90, e lembrando, adaptado para o sistema novo de Battleman DX, que é formado por dois componentes aqui, sendo a Core Bottle e a Star Beast Armor, que é a armadura combinada com a garrafinha do núcleo para formar o Battleman DX. Ele tem habilidades muito interessantes, até porque é exatamente o mesmo molde do Kolamaru DX, só que numa cor diferente, com adesivos novos em comemoração ao Phoenix, porque afinal de contas o Kolamaru e o Phoenix são baseados na mesma mitologia. Bom, vamos conferir esse remake então em detalhes. E aqui estão todas as peças do nosso Battle Phoenix DX. Lembrando que temos aqui um manual de instruções muito bem ilustrado e enumerado para que a montagem seja facilitada caso você precise consultar. Também tem aqui um guia para você colar os adesivos. É bem fácil de você identificar onde você cola os adesivos também. Por falar em adesivos, eles seguem aquele padrão que nós já vimos no Lifeful Guardian, que é um papel mais reflexivo do que os outros que tínhamos no sistema base de Battleman, e aqui tem que tomar bastante cuidado porque ele não permite erros. Eu recomendo que você use uma pinça padrãozinha para você colar com mais precisão. Começando então a nossa montagem, nós vamos a partir do núcleo, mas dessa vez vamos começar com o suporte dele, que é um pouquinho diferente. Você vê que ele vem aqui com peças faltando. Então essas duas pecinhas aqui, lembrando que ele segue o modelo do Kolamaru, então você vai colocar aqui essa pecinha em azul desse lado, encaixando assim. Essa pecinha em azul é de borracha, e aí aqui do outro lado você encaixa essa outra pecinha aqui. Essa pecinha em amarelo, ela é de plástico. Você pode até inverter se você quiser o lado, se você quiser um giro na tampinha para outra direção. Eu vou seguir como tá no manual de instruções e também na embalagem do produto, deixando a parte com borracha aqui desse lado, beleza? Então temos aqui os suportes das tampinhas, o que é um suporte muito interessante, devo dizer, porque agora eles estão conectados por uma parte embaixo, num formato em U, que lembra muito mais o sistema de Beat'em Up. Isso também reforça para que não hajam quebras tão evidentes como nós tivemos no primeiro sistema de Battleman. E agora que nós já montamos ali o suporte, nós vamos encaixar ele dentro da garrafinha núcleo aqui. Ele encaixa, dessa vez suavemente, não houve nenhum clique, mas está encaixado. Agora pegamos a parte de cima da garrafinha núcleo para a gente conseguir encaixar aqui certinho. Você vai seguir aqui o encaixe, não tem segredo, a peça é bem fácil mesmo de você encaixar. É um clique muito satisfatório, tranquilo. E depois de encaixado, tá quase pronto. A gente vai pegar aqui a rosca agora e encaixar aqui essa abertura nesse espacinho. Pronto, bacana demais, olha que da hora, a cor sólida me conquista muito, cara. Por fim, nós temos o gatilho, que é impressionante, cara. As cores remetem muito, são as mesmas cores do Fênix. E assim, mesmo que eu não tenha acompanhado o Super Beat'em Up, chega a ser um pouquinho nostálgico no teor anos 90 que a gente tem aqui. O gatilho já vem embutido aqui nessa espécie de tampinha, e ele é super macio, ele segue o mesmo molde do antigo gatilho do Kolamaru. E aí tudo que você precisa fazer é pegar essa parte que está retinha, deixar para cima, para encaixar aqui exatamente na garrafinha núcleo. Depois de encaixado, você só rosqueia para ficar tudo certo. E aqui nós temos a garrafinha núcleo pronta para encaixarmos a armadura. A armadura, por sua vez, tem uns passos a mais, porque nós temos os bracinhos exclusivos do Kolamaru que foram reproduzidos aqui no Battle Phoenix. Então a gente vai começar com essas asinhas aqui. Vamos pegar uma delas.
E aí pegamos um componente desses aqui para encaixar nessa parte aqui. Você vê que ele vai entrar, ele vai fazer um pequeno clique e você ainda precisa fixar aqui dentro, né, para que ele não fique solto o tempo todo. Então você tem um componentezinho que é de borracha, inclusive, que você coloca aqui em cima. Você fixa ele ali e pronto. Agora ele está encaixado e está fixo onde deve ser. O mesmo processo do outro lado. Encaixou ali. Conectou com o componente de borracha. Pronto. Temos também o capacete dele, que é dividido em duas partes. Você vai encaixar esses círculozinhos aqui nessas partes aqui de cima. Então, o encaixe é feito dessa forma aqui. É um encaixe bem simples. Legal? Você pega uma tampinha, aliás, essa tampinha é sensacional. Olha a logo antiga de Bidaman, cara, que fantástico, que você vai encaixar aqui diretamente na cabeça dele, você alinha bem. Bottle Phoenix quase concluído, só nos resta encaixar a armadura na garrafinha núcleo. Para isso é muito simples, observe que tem uma entrada aqui em cima, nessa parte que você conecta aqui. Então você só vai encaixar dessa forma. Um encaixe super suave, super tranquilo, legal. Do outro lado também o mesmo encaixe, você só coloca aqui por cima. Pronto. Embaixo você vai conectar os pezinhos, então primeiro a parte da frente. Você põe o ganchinho aqui na frente e encaixa atrás. Perfeito. Por fim, a cabeça você só desliza aqui nessa parte. E aí você tem o seu Bottle Phoenix. Mano, que sensacional. Cara, como ele é grande comparado com o Kolamaru do primeiro molde. Nossa, ele é muito grande, mas ele é muito lindo. Olha que da hora, cara. As cores, o design, simplesmente fenomenal. Antes de eu fazer uma análise rápida a respeito do que ele pode fazer, quais são as habilidades dele, qual é a potência dele, a gente ainda precisa passar por mais uma etapa, que é a Star Beast Armor. Para a montagem da Star Beast Armor, primeiramente a gente tem que desmontar tudo aqui. A gente vai simplesmente tirar os componentes do núcleo, então vamos lá. São vários componentes e várias etapas, mas agora que a gente já desmontou tudo, basta a gente montar da forma que o manual instrui a gente para termos a Star Beast Armor da Fênix. Primeiramente, o mais simples de tudo é a gente colocar aqui na garrafinha núcleo a tampinha extra que vem com o Bottle Phoenix. Agora que a nossa garrafinha núcleo já está pronta, simples assim, se quiser até colocar a tampinha ali dentro para ela armazenar, deixamos ela de lado para trabalharmos na armadura. Primeiramente pegamos os pezinhos do Fênix e viramos para trás, e aqui você vê que tem um pequeno encaixe onde você vai colocar as asas. Essa partezinha aqui você encaixa diretamente aqui, dessa forma. Encaixado, o mesmo você faz aqui do outro lado. Encaixado. Em seguida você pega o capacete do Fênix e desmonta ele também. Você tem que tirar a parte da frente aqui, dessa forma. Agora com a parte de baixo você pega aqui esses componentes e conecta eles dessa forma aqui. O mesmo do outro lado, você vai conectar certinho aqui. Encaixa essas partes de borracha aqui para elas não ficarem soltas, né? Para não ter onde conectar elas, aqui está. Em seguida você pega essa estrutura para encaixar a cabeça. E o encaixe é bem específico. Essa pequena estrutura que você tem em U aqui na cabeça, você encaixa nessas aberturas também em U aqui dentro da armadura, né? Dentro dos pezinhos. Então você coloca aqui, encaixa dessa forma. Pronto. Para finalmente você encaixar esses pininhos aqui da frente exatamente nos pininhos que você tem aqui do capacete. Você encaixa ele assim. Por fim, o gatilho você pega aqui de novo com essa parte reta para cima para encaixar nessa parte aqui em cima. Você vê que ele tem o encaixe certinho. Ele pode ficar um pouco soltinho mesmo, não tem problema.
porque aqui você tem a Star Beast Armor da Fênix. Olha que coisa linda, cara, é muito fenomenal como eles trabalham com essas armaduras. Esse é um detalhe que no jogo não faz muita diferença, é só um charme a mais que Battleman DX tem. Mas é de fato muito legal você colecionar esse tipo de coisa. Para quem era muito fã de Cavaleiros do Zodíaco na época, inclusive dos anos 90, nós tínhamos a possibilidade de montar as armaduras dos cavaleiros de acordo com a constelação que os representava. O mesmo acontece aqui em Battleman DX, sendo que dessa vez nós temos a constelação de Fênix, a qual é representada por essa armadura simplesmente fantástica. São uns encaixes tão precisos e que deve ter dado um trabalhão para o pessoal que desenvolveu, que é simplesmente respeitável você ter esse tipo de opção para deixar na sua prateleira. Se quiser deixar todas as garrafinhas núcleo na prateleira enfileiradas juntamente com as armaduras dos Battleman, é assim que eles são apresentados no anime quando se transformam enfim no Battleman DX. Essa daqui é a armadura do Fênix, eu fiquei muito feliz de montar ela, achei ela lindíssima, especialmente nessa cor branca, que é um remake. Talvez não o público brasileiro, porque nós não tínhamos acesso a Super Bidaman, mas o público japonês certamente está vibrando uma hora dessas, porque é extremamente nostálgico considerando quão grande foi Bidaman na época dos anos 90. Aqui nós temos a Star Beast Armor desse maravilhoso Fênix. Agora vamos montar de volta o nosso Battleman para eu conseguir fazer uma análise melhor do que ele pode fazer. O Battle Phoenix, como disse, segue a mesma estrutura do Koromaru DX. Sendo assim, ele tem a mesma habilidade do Koromaru que sempre existiu, que é ter um componente de borracha aqui no seu núcleo, o que faz com que a tampinha saia girando. E esse efeito faz com que a tampinha acerte um alvo e rebata em outro, o que é muito bom. Isso também é muito bom para tipos poder, porque faz com que acerte vários alvos ao mesmo tempo, considerando que ele é um pouco mais lento que os tipos Speed. No outro lado do núcleo você tem um componente de plástico, então ele vai ter menos fricção aqui, mais fricção aqui, fazendo com que a tampinha ganhe o giro necessário. Outro ponto bem legal desse núcleo de poder aqui do Battle Phoenix é que, se você reparar, não tem aqui a abertura para você colocar o encaixe de um cano curto. Você não pode encaixar um cano curto aqui porque ele é um núcleo de poder e não de controle. Ao mesmo tempo que ele também parece não ter uma abertura aqui atrás para você encaixar uma magazine. Núcleos de poder não têm esses encaixes, o que eles têm na verdade são extensões nos seus suportes, ou seja, quando você tem aqui essa extensão, essa parte extra para fora do núcleo, é aqui que a gente trabalha na pressão do núcleo, porque essa asinha que você vê aqui é móvel e ela tem contato direto aqui no núcleo, ou seja, quando você segura o seu Battle Phoenix ou Koromaru DX, afinal é o mesmo molde, você vai fazer muita pressão aqui no núcleo e essa pressão vai fazer com que ele atire a tampinha muito mais forte. Afinal de contas, o espaço que ela vai ter que passar é muito menor, como já é muito menor desde agora, você pode ver que ela já é bem estreita, mas quando você pressiona, o espaço torna-se ainda mais estreito. Então, os bracinhos aqui do nosso Battle Phoenix, eles são móveis por conta disso, para que você consiga pressionar o núcleo. E por falar em pressionar o núcleo, observe como ele é muito ergonômico. Ele tem as asinhas aqui em cima para que você acomode a sua mão, e aqui ele tem um espacinho para que você coloque os seus dedos, para que você consiga pressionar melhor esse Battleman. É muito legal como o design funciona super bem para Battleman. Outro ponto interessante também é que, além de você segurar ele muito bem aqui com o suporte das asinhas e dos bracinhos, tem também o gatilho dele, que é o mesmo do primeiro molde do Koromaru, ou seja, é um gatilho bem amplo para você apoiar os seus 2 polegares com bastante conforto e atirar sem problema nenhum. É muito legal, é muito gostoso você conseguir fazer esse apoio e atirar com bastante força. Ainda que não seja exatamente uma mira
boa e precisa, você tem esse componente aqui na frente do capacete dele que você pode usar como mira também. Quando o alvo estiver lá na frente, você pode pensar aí em utilizar como mira e pode funcionar. Uma coisa que eu simplesmente amei nesse novo sistema DX Dream Cross que a Takara Tomy elaborou para os Bottlemen é que você não tem mais o problema das tampinhas entrarem e ficarem presas lá dentro quando elas ficam em pé. Afinal de contas, o núcleo todo é uma garrafinha que está na horizontal e isso facilita porque ela tem menos espaço para você colocar ali a tampinha, então ela entra certinho como deveria entrar. Outro ponto bem legal também é que aqui dentro você observa tem uma rampinha e essa rampinha facilita quando você coloca a tampinha, ela já desliza para o núcleo adequadamente. O modelo do Bottle Phoenix, assim como do Kolamaru também, já que é o mesmo molde, acaba sendo bastante grande. Ele é um modelo bem grande para caber nas suas mãos confortavelmente. Parece que esse é um produto que foi idealizado para adultos, porque ele é realmente grande. Mas de fato parece ser muito confortável. Para testar isso, vamos tirar um pouquinho com ele para ver como ele se sai. Beleza, vamos lá num bolichezinho para ver como ele se sai. Uou! Caraca! Ok. Bom, já vimos que no boliche ele se deu super bem, afinal de contas ele é muito poderoso. Mas e quanto a precisão desse Bottlemen? Vamos verificar num pequeno jogo de snipe configurado para 2 jogadores aqui. O objetivo é atingir os alvos vermelhos, mas eu quero ver se esse giro que ele dá na tampinha acaba sendo prejudicial, porque pode atingir os alvos azuis que estão tão próximos assim. Vamos ver como ele se sai. Ready, camp, Bottle Battle, go! Vejamos se ele é preciso. Ok, ele é forte. Bom, bonito. Caramba! Uau, até que ele é bem preciso, tô impressionado. Outro detalhe bem importante do sistema DX que a Takara Tomy fez é como eles estão trabalhando com as alturas diferentes. Note que o Rifle Guard One, por exemplo, é muito mais baixinho em relação ao Bottle Phoenix DX. Isso porque os pezinhos do Bottle Phoenix acabam sendo mais altos em relação aos pezinhos do Rifle Guard One. Então as alturas que eles vão atirar são levemente diferentes e isso impacta no jogo. Sim, porque quanto mais tempo a tampinha passa no ar, no caso do Bottle Phoenix, mais tarde ela vai raspar ali no chão e ela vai ser um pouquinho mais imprecisa. No caso do Rifle Guard One, quanto menos tempo ela vai passar no ar, ela vai arrastar-se pela mesa e vai ser um pouquinho mais precisa por conta disso, trabalhando melhor o controle aqui e trabalhando melhor a força aqui. Quanto à performance do Bottle Phoenix, eu devo admitir que, cara, é uma evolução e tanto o sistema DX em relação ao sistema anterior. Nós temos aqui uma peça excelente, com um potencial muito grande para tiros fortes pra caramba. Deu pra ver no boliche que o Bottle Phoenix se saiu muito bem, mas também no quesito precisão eu preciso comentar de leve uma coisinha. A borracha que a gente tem aqui desse lado do núcleo é bem macia e ela faz com que a tampinha gire bastante, e isso vai causar uma certa imprecisão nos tiros, obviamente porque a tampinha vai soltar primeiro desse lado e depois desse, então quando você atira, a tendência é que a tampinha vá um pouquinho mais para a esquerda, você precisa mirar um pouquinho mais para o lado para que você acerte o alvo que você quer, levando isso em consideração. Isso vai dar habilidade do jogador também. É importante ressaltar que os tiros desse Bottle Phoenix são fortes, mas depende do quanto de pressão que você aplica aqui no núcleo quando você aperta ele, tá? Então se você apertar bastante, vai ser um tiro muito forte, muito impreciso. Se você não apertar, vai ser um tiro bem suficiente, mas um pouquinho mais preciso em relação ao anterior. Em momento nenhum senti instabilidade nos tiros, em momento nenhum senti que a estrutura poderia ser um problema, diferente dos primeiros Bottlemen que a gente tinha mais medo de atirar, exatamente porque a gente sabia que eles tinham chances de quebrar. Aqui a gente vai atirar com mais segurança, exatamente porque a gente tem uma estrutura muito mais robusta no núcleo, na parte interna, especialmente levando em consideração aquela faixa amarela lá dentro, que é onde a gente sabe que está reforçado o núcleo do Bottlemen. É, como disse, uma grande evolução em relação ao sistema anterior. Além disso,
esse em específico é uma peça de coleção fabulosa, porque ele é nostálgico para muitas pessoas que acompanharam Super Bidaman na época, mas também é uma peça de coleção importante por ser histórica. Considere essa homenagem algo tão grande quanto um Dragoon S que nós vimos em Beyblade Burst. Então é muito importante ter esse item na coleção caso você seja um colecionador de Bottleman também. Além de ser muito confortável, muito legal de jogar, muito bonito na prateleira, tem todo o valor de coleção que eu sei, daqui uns anos esse cara aqui deve valer uma grana pesada, então é bem difícil conseguir ele hoje, imagina daqui uns anos. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, eu adorei demais ter trazido o Bottle Phoenix para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito de Bottleman. Não esquece de deixar um gostei aí, seus comentários a respeito do que acharam desse Bottleman, e a gente se vê numa próxima. Até lá!